Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje é sem dúvida o vídeo mais importante do canal. Por quê? Porque finalmente eu descobri o que é que vocês realmente querem aqui no canal. Bom, desculpa, esqueci. Para quem não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas. Meu nome é Isolda. Eu sou terapeuta emocional, terapeuta de resultados, psicoterapeuta, como quiserem me chamar. Sou terapeuta TRG. A terapia que eu faço é a terapia de reprocessamento generativo. E sou analista comportamental e corporal. E eu tenho esse canal aqui que é um canal de bate-papo, uma forma de esclarecer melhor as coisas para vocês. Quando eu comecei o canal, eu falei sobre a minha vida e tal, e eu via que tinha uma visualização muito grande. Aí, será que é porque eu conheço muita gente, as pessoas se inscreveram e teve muita visualização, alguma coisa assim, ou realmente as pessoas estão interessadas? Aí eu fui vendo que à medida que eu fui falando sobre o assunto, as visualizações foram diminuindo. E toda vez que eu colocava coisas sobre a minha vida, assim, na prática, minhas viagens, minhas coisas, que foi o quadro que eu criei, o Bacalhau com Dendê, as visualizações aumentavam. E eu sempre perguntava aqui, né? Gente, o que é que vocês querem ver? Os assuntos estão bons, a forma de falar tá bacana. Mas assim, aqui não sei por que as pessoas não me respondem. Mas lá no Instagram, as pessoas me mandam perguntas, as pessoas me respondem, as pessoas comentam determinadas coisas. Talvez porque seja algo bem mais rápido, né? Aí eu disse assim, olha, quer saber? Eu vou fazer de tal jeito. Aí fiz de um jeito, fiz de outro, mudei, encurtei, aumentei. E esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que não dá pra falar assim rapidinho, né? Se eu tô falando de emoções, tô falando do que acontece com a gente, eu explico o porquê das coisas. E o meu canal foi muito assim procurado por pessoas, inclusive nos meus atendimentos, pessoas com problemas de relacionamento. Hoje o que eu mais atendo são pessoas com problemas de relacionamento e crianças e jovens que estão sofrendo com bullying, infelizmente. Eu até falei sobre esse assunto aqui, falei sobre um problema que aconteceu comigo. Eu sofri muito bullying, principalmente por causa do meu excesso de peso. E falei como foi que eu superei isso, como é que eu enfrento até hoje, porque eu voltei a ter excesso de peso por questões milhares, principalmente questões de saúde, e falei sobre ansiedade, sobre isso, sobre aquilo. Quando chegou no último vídeo, eu falei justamente, pedi a vocês mais uma vez para que vocês dissessem o que gostariam que eu que visse, né? Eu tentei explicar da forma mais simples possível. E aí eu recebi o seguinte comentário lá no Instagram, olha, Jane, muito obrigada. Você não tem noção de quanto você me ajudou se você estiver assistindo este vídeo. E como você me prometeu que ia assistir, eu tô mandando recado por aqui, não vou falar nada lá no Instagram, tá bem? Muito obrigada. O que é que a Jane me disse? Disse assim, Isolda, você falou que ia tentar explicar de uma forma mais simples, mas você falou de tanta coisa, falou de funcionamento do cérebro, falou disso, falou daquilo, né? Seus vídeos ficam compridos muitas vezes porque você explica com muitos detalhes. E às vezes a gente não quer, a gente quer uma coisa só o que é isso e aquilo, por que acontece isso, por isso e qual a solução. Pronto. Aí eu disse, já entendi qual é o meu problema. Eu tô fazendo vida pra mim e não vida para as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de estudar, de ler, de ser sou curiosa. Eu gosto de saber tudo nos mínimos detalhes. Só que todo mundo fala, ah, Isolda, você é prolixa, você fala muito, porque você explica tudo em detalhes. Mas essa é a forma que eu aprendo, é a forma que eu acho interessante. Só que eu percebi que eu estava trabalhando da forma errada. Se eu sou assim, ótimo, tudo bem. Há pessoas que são como eu e que vão gostar. Mas a grande maioria das pessoas não gostam. As pessoas querem aquela coisa direta, né? E aí eu disse, ah, já sei, já entendi. E outra coisa, as pessoas não estavam entendendo como era que eu estava botando a aplicabilidade das coisas que eu falo aqui na minha vida, que eu mostro minhas viagens, algumas coisas, mostrei até meu dia a dia, mostrei mudando minha casa. Aí eu disse, já entendi agora. Eu tenho que fazer um conteúdo que seja mais direto, né? E
eu tenho que fazer as coisas mostrando. Quando eu mostrar na minha vida, eu digo, olha, gente, lembra quando eu falei sobre isso, que acontecia tal coisa e que o certo era fazer isso? Olha, hoje está acontecendo isso comigo, isso está acontecendo com meu marido, está acontecendo com minha família, meus amigos, seja lá o que for. E mostrar o meu dia a dia, né, o que está acontecendo, para que vocês entendam como realmente é o que eu digo, é o relacionamento saudável na teoria e na prática. Só que assim, eu disse assim, bom, agora eu não tenho muitas coisas, certo? Aí eu disse, já sei como é que eu vou fazer. Vou pegar os temas que as pessoas mais perguntam, e ultimamente as pessoas têm muito me perguntado sobre narcisismo, sobre manipulação, sobre essas coisas assim, sobre exatamente o contrário do que eu boto aqui, né? O relacionamento não saudável, o relacionamento abusivo. E por que as pessoas não conseguem sair disso, e tudo foi mais ou menos o que eu expliquei na semana passada. E aí eu disse, já sei, eu vou fazer uma série, que eu acho que é mais fácil de eu falar, porque aí eu vou explicando ponto a ponto cada um. Por exemplo, eu vou começar a série com manipuladores e narcisistas. Aí a primeira coisa que vai ser na série, eu vou explicar a diferença entre manipulador e narcisista. No vídeo seguinte, eu explico os tipos de manipuladores. Depois eu explico em outro vídeo os tipos de narcisistas. E aí vou explicando dessa forma. E no dia a dia, eu não vou estar como falar sobre manipulação e narcisismo no meu dia a dia, pelo menos não no meu relacionamento, que graças a Deus nenhum dos dois é assim. Mas eu posso mostrar outras coisas, posso mostrar o meu dia a dia, posso mostrar o que a gente está fazendo e vou falando sobre outros assuntos também. Ou se aparecer uma coisa, por exemplo, eu mostro o meu relacionamento equilibrado e como seria se fosse um manipulador ou um narcisista, se fosse eu a manipuladora ou o meu marido, e fosse eu a narcisista, meu marido, olha, da mesma forma que acontece sim, se fosse um manipulador, faria isso, isso e isso, entendeu? Porque fique mais na prática para que vocês consigam entender. Acho que assim vai ser melhor. O que é que vocês acham? Aí eu vou tentar também, não tô prometendo, né? Que é como diz minha mãe, cuidado com o que promete, que você pode se arrepender. Gente, desculpe, mais uma vez, participação especial, né? Olha para aqui. Olha para esta mocinha. Ei, você estava mexendo na câmera. Pois. Aqui, este quarto é um quarto de hóspedes e o meu escritório, que eu tô montando aqui ainda não terminei. E hoje, justamente, minha ring light tá ali atrás e tal, como eu tenho atendimento daqui a pouco e eu acabei de vir de uma festa, de um almoço, né, de comemoração, no aniversário do meu cunhado. E resolvi usar esse tripé pequenininho, claro, que é um sim que tinha que mexer no tripé. Já que é pra mostrar a minha vida como ela é, tô mostrando a minha vida como ela é. Mas voltando ao que eu tava falando. Outra coisa que eu acho bacana, fazer um jogo de perguntas e respostas, sabe? Bate e volta. Isolda, tá acontecendo isso na minha vida, por que isso acontece? Isolda, o que é que eu devo fazer em tal coisa? Conselho mesmo, que às vezes é o que a maioria das vezes acontece comigo. Poxa, Isolda, tá acontecendo isso, o que você faria se fosse eu? Ou, sei lá, por que que meu filho me trata assim? Por que que meu marido me trata assado? Porque no meu trabalho acontece isso, sei lá, o que vocês quiserem. E aí nesse dia, eu vou ser só perguntas e respostas. Eu já tenho algumas perguntas selecionadas de lá do Instagram, né? Já que as pessoas não mandam por aqui. Mas, por favor, me ajudem. Eu preciso mostrar ao algoritmo, desculpe, que o conteúdo aqui tem relevância. E se vocês botam um like, fazer um comentário, um coraçãozinho, seja lá o que for, botam interrogações, tipo, não entendi nada. Até um comentário. Às vezes é interessante, porque ele pelo menos entende que está havendo interação, certo? Então, por favor, eu sei que vocês ouvem o tempo todo eu falar isso e todo mundo, né? A gente que é criador de conteúdo é tão difícil, vocês não têm noção como é difícil criar conteúdo. A gente tem que pensar naquilo que as pessoas estão querendo saber. A gente tem que, às vezes, eu mesmo estudo para não esquecer de, poxa, isso é importante de falar e tal. Eu dou sempre uma estudada para lembrar das coisas. Eu penso mais ou menos, eu não faço um roteiro, mas eu penso mais ou menos como é que eu vou falar, o que é que eu falo primeiro, o que é que eu falo depois para poder ter sentido, não ter.
gravo, depois tem a edição, tem isso. É muito difícil, é muito trabalhoso. Criar conteúdo não é fácil, mas é muito prazeroso. E eu me dispus a fazer isso, né? Então é por isso que eu tô dizendo, não vou prometer, mas se eu conseguir fazer tudo direitinho e for esse o formato, todo mundo disser, não, é assim que a gente quer, perguntas e respostas, ou séries sobre tal tema, e explicando aos pouquinhos para que as pessoas vejam sempre aquilo, porque aí vocês vão saber. Digamos, eu tô falando que eu já vou começar na próxima semana com manipuladores e narcisistas. Aí você vai saber que eu vou falar. A primeira coisa que eu vou falar vai ser diferença entre manipulação e narcisismo. Então você já vem sabendo o que é que vai acontecer, né? E aí você vai entender o que é um manipulador, o que é um narcisista, o que é um manipulador leve, o que é um manipulador patológico, o que, sabe? Porque existem muitas diferenças e tem muita confusão. Tem tanta gente falando sobre isso que acaba, é tanta informação que acaba confundindo a cabeça da gente. E eu quero ser bem concisa, dizer, olha, isso e aquilo. Se vocês puderem me mandar perguntas, dúvidas, assuntos, conselhos que vocês queiram, mandem para mim. Agora mandem aqui, que é para poder eu saber o que é que vocês querem, certo? Eu acho que vai ficar muito mais fácil. E se der, aí eu faço mais de um vídeo por semana. Minha intenção, na verdade, era fazer assim: uma exposição do assunto um dia, no outro dia, né, durante a semana, fazer perguntas e respostas, e no terceiro dia mostrar o meu dia a dia, que é o que todo mundo quer. Tem um monte de gente dizendo, Isolda, mostra onde você mora, mostra a cidade que você vive, mostra onde seu marido trabalha, mostra como você trabalha em casa, você trabalha fora? Já começa, trabalha em casa, já disse sempre, né? Você traz só isso, você tem outra profissão. Teve gente que viu que eu tenho outra profissão e que eu também trabalho com a minha outra profissão. E aí, diz, fala também sobre isso, como é que você concilia e tal. Vou falar sobre tudo isso que vocês querem saber. Claro que eu não vou expor tudo da minha vida. Eu me dispus a me expor aqui na internet, explicar as coisas, para ajudar as pessoas. Não me expor por me expor. Né? Então, algumas coisas que não forem tão relevantes, não forem tão interessantes, eu não vou estar expondo aqui. Uma delas é a minha família. E alguns amigos, a grande maioria. Eu tenho muitos amigos que são pessoas muito reservadas e que não gostam de estar aparecendo. A minha família também é muito assim. Então, se tiver, por exemplo, como hoje, eu tive um almoço. Foi uma coisa muito rápida, mas eu podia ter mostrado o ambiente e tal, mas eu não vou ficar mostrando muitas pessoas. Eu posso dizer, eu tô numa festa, assim, tô num jantar, tô num almoço. Eu reuni um grupo de amigos a semana passada aqui em casa, foi maravilhoso. Semana passada, retrasada. Aliás, nossa, esse último fim de semana já fez uma semana. Como tá passando rápido o tempo, gente, incrível, né? Então eu vou fazendo essas coisinhas aí, eu não vou estar falando muito. E mesmo quando eu estiver mostrando algumas coisas, eu não vou mostrar porque eu quero curtir, eu quero aproveitar o momento. E eu acho que é isso que todo mundo deve fazer. Então eu acho que vocês devem ter entendido o que é que eu quis dizer, espero, sinceramente que sim. E a partir da próxima semana, que eu não vou ter condições, não vou ter tempo, na verdade, eu também estou com algumas questões de saúde, como eu já disse aqui, estou tratando. Não mexe na câmera, meu amor. Agora você fica aí se espreguiçando, né, sua safadinha? Então, assim, que eu tô tendo que cuidar, então eu não posso estar num ritmo muito louco de gravação, de trabalho, de atendimento, disso e aquilo. Mas a partir da próxima semana, eu acho que eu consigo me programar, quem sabe até para fazer os 3 vídeos, mas também eu não vou fazer um monte de coisa pra, de repente, ninguém assistir. É muito trabalho, gente, é muita coisa, é muito trabalho mesmo. E se for assim, não vale a pena. Aí eu faço um por semana, e aí eu vou fazendo uma de exposição na outra semana. Perguntas e respostas na outra, mostro na prática. Ou faço todas as exposições, depois eu abro só para pergunta e resposta e no outro eu mostro a prática. Ou se tiver muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, como agora mesmo estou fazendo decoração de Natal, isso e aquilo, as pessoas estão interessadas, vou mostrar. Enfim, eu vou vendo de acordo com aquilo que vocês forem gostando, com aquilo que vocês forem dizendo, se tá bacana ou não. Combinado assim? Uma coisa que me perguntaram. Isolda, tem me perguntado muito, você fala muito sobre Deus. A gente vê que você é uma pessoa de fé, sim. Você é uma pessoa de muita, muita fé mesmo.
E aí, por que você não fala sobre religião aqui no canal? Gente, religião é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito íntima. E, assim, eu tenho as minhas convicções e eu não quero que sejam misturadas com o conteúdo do canal. Aqui eu tô falando sobre vida, sim, sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu faço, mas voltado mais para a área da terapia, da psicologia, não das minhas crenças, não daquilo que eu vivo. Por exemplo, eu poderia falar de arquétipo? Sim. Eu sou uma pessoa que estuda arquétipo, eu sou uma pessoa que aplica arquétipo, eu sou uma pessoa que vive arquétipo. Os arquétipos fazem parte da minha vida. E arquétipo, quem é a primeira pessoa que falou sobre arquétipos foi o meu querido, amado, salve, salve, idolatrado Jung. Né? Foi para mim um dos pensadores, das pessoas, como dizem, que se Freud foi o pai da psicanálise, o rei da psicanálise, ele foi o príncipe. E para mim ele foi até melhor porque ele saiu da caixa. Mas é um assunto muito pesado. É só para quem gosta mesmo. E aí muita gente pode achar que o que eu falo aqui sobre terapia, eu estou misturando com as coisas de arquétipos e as minhas crenças religiosas, entre aspas, não é? Porque eu não tenho uma religião definida. Eu já tive, hoje não tenho mais. Eu hoje, para quem já me perguntou 500 vezes, eu me considero espiritualista. Eu vejo coisas positivas em todas as religiões e vejo coisas negativas em todas as religiões, né? Porque a religião é do homem, não é de Deus. Deus não criou religião nenhuma. Então, religião, né, como a gente diz, o sentido da religião é ligar, é o religare, se a gente for olhar a palavra em si, que é a ligação do ser humano com o divino. O divino pode ser Deus, pode ser a centelha divina, pode ser Alá, pode ser Jah, pode ser Buda, pode ser Krishna, sei lá, pode ser Tupã, cada um acredita no que quiser, né? Então, como eu não quero criar nenhum tipo de atrito em comentários aqui, nem que as pessoas confundam as coisas que eu aplico na minha vida pessoal com o que eu aplico na minha vida profissional, e para as pessoas não ficarem tendo, ela deve fazer isso, já me chamaram de macumbeira, de bruxa, de, sei lá, de tanta coisa, e eu não tomo como ofensa de jeito nenhum, porque eu acho que todas as religiões têm coisas boas, e eu acredito em tudo, não desacredito de nada, respeito tudo, que eu acho que é o mais importante. Então é por isso que eu não falo sobre religião. Muitas pessoas me perguntam, Isolda, você trabalha com essa parte de energia? Sim, eu trabalho com a questão de energia, sim. Mas se for para falar sobre isso, sobre espiritualidade, sobre energia, sobre essas outras coisas, que eu também trabalho com isso, ó, coisas completamente separadas. Terapia, energia. Espiritualidade, seja lá o que for, é outra coisa. Então, sabe aquela história que a gente diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Bem assim. Então, eu teria que criar um outro canal. Se houver interesse, deixa um comentário aqui, quem sabe eu arranjo um tempinho e falo sobre isso, mas aí vai ser um canal totalmente direcionado para isso, é uma outra vibe e é para quem quiser isso. Quem for uma pessoa, por exemplo, se eu for falar sobre vida pós-morte, uma pessoa que seja... vida pós-morte, não. Se eu for falar sobre reencarnação, uma pessoa que seja, por exemplo, testemunha de Jeová. Pronto, eu acho que essa é uma das que eu sei que não acredita. Aí a pessoa pode atrapalhar, achar que eu estou colocando cunho da minha crença energética, espiritual, seja lá o que for, na terapia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu trato as pessoas emocionalmente. Sabe, protocolo, todo certinho, exatamente isso, não tem nada a ver. Então, é por isso que eu não junto as coisas, eu separo. Mas se houver interesse, quem sabe, né? Vamos ver. Então, mas sim, eu falo muito de Deus porque eu tenho tudo a base da minha vida é fé. Se eu não tivesse tanta fé, vocês podem ter certeza, eu não estaria viva, andando, falando tudo aqui hoje. A quantidade de vezes que eu já fui desenganada, gente,
que não ia mais viver. Como diz, eu brinco dizendo que minha mãe sempre teve o tubinho preto básico dela, pronto, para a hora que tivesse certo, né? Ou quantas vezes você não vai andar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer... Por causa de problemas de saúde que eu tive e tal. Ah, nunca houve um caso. Eu vou ser o primeiro. E fui em várias coisas. E serei sempre que aparecer. Porque o meu Deus age dessa forma para mim. Minha relação com ele é direta. Eu não preciso de intermediário. Mas a minha fé é aquilo que mais me move. E ela é inabalável. É por isso que eu falo tanto de Deus. E o meu Deus, eu chamo de Deus porque eu conheci como Deus e ficou Deus. Mas eu posso chamá-lo de Papai do Céu, como eu falo muito. Eu falo, assim como eu falo de Jesus, que eu sou fã de Jesus, que eu falo com fé no Mestre. Estou falando Mestre Jesus. Eu falo de tantas coisas assim, mas você pode chamar, chamo de centelha divina, chamo de tudo, e se eu sou filha dele, eu sou um pedacinho dele. Se eu sou um pedacinho dele, eu não preciso de intermediário para entrar em contato com ele, porque ele está aqui dentro. É por isso, tá? Só respondendo a pergunta. Gente, eu fico assim, mexendo no cabelo, porque tem muito tempo que eu não uso cabelo liso, assim, aí eu pranchei, eu pintei, eu queria ver a cor como é que tava. E eu me acho tão estranha, assim, de cabelo liso, de tanto tempo que eu tô já de cabelo cacheado, eu só fiz pranchar, tá? Não alisei, não fiz nada não. Lavei, sequei e pranchei. E sequei normal, não fiz escova, nada disso. E eu fico me vendo, né? Vocês sabem isso. Eu me filmo com a câmera virada pra mim. É por isso que de vez em quando eu olho pra cá. E eu fico me vendo, eu acho tão estranho, eu fico achando, tentando consertar. Desculpa, tá? Isso é mania. Mas não é tique nem é toque, tá? Por favor. Brincadeiras à parte, gente. Foi por isso que eu esqueci esse vídeo seria o mais importante, porque agora eu vou tratar vocês assim, como eu trato todo mundo. Daqui a pouco tem um cliente que vai atender e a gente conversa. E ela morre de rir, que ela diz assim, eu morro de rir com você sair daqui mais leve, dou risada com as coisas, porque eu falo assim, eu falo rápido, eu sou empolgada, eu gesticulo feito uma doida. Eu sou assim, eu não vou mudar. Não vou mudar para agradar ninguém. Eu vou mudar no dia que eu achar que eu devo mudar, por algum motivo que me faça melhorar. Caso contrário, você é assim. Eu espero que as pessoas gostem do meu jeito assim, mas quem não gostou também, paciência, né? Papai do céu não agradou todo mundo, sou eu que vou agradar? Não, né? É muita presunção, muita prepotência. Portanto, quem gostar desse meu jeitão aqui, será sempre muito bem-vinda. Eu tô sempre com as minhas mãos estendidas, meu coração aberto, por isso que meu canal é Isolda Pereira, de coração para coração. Eu abro o meu coração para vocês e espero que vocês também abram o de vocês para me receber. E eu estou com o meu coração aberto para receber vocês. E tô aqui sempre com a mãozinha estendida para ajudar vocês naquilo que eu puder. Tá bom? Então, vamos lá nesse novo desafio, neste novo formato. Vamos ver se a gente se entende melhor assim, se eu posso ajudar mais pessoas dessa forma. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa seu like, compartilha com alguém. E vocês já sabem, né, que pelo menos toda quarta-feira, às 20h30 aqui em Portugal. E agora o fuso acho que só são 3 horas, então seriam 17h30 no Brasil. Eu sempre falo 20h30 de Portugal porque é meu horário fixo, né? O meu canal é de Portugal. E aqui, como muda horário de verão, horário de inverno, aí o fuso também muda. Às vezes são 3 horas, às vezes são 4 horas. Então agora são 3 horas. Estamos já no inverno, né? No outono para o inverno, então são 3 horas de diferença. Então vai ser o quê? 5h30 da tarde aí no Brasil. A partir desse horário. Era bom que vocês assistissem logo na hora que eu lanço o vídeo. Mas se não, assiste quando vocês quiserem. E vão assistindo também, vão maratonando todos os outros vídeos que tem aqui, tem muita coisa. Quem gosta de conteúdo esmiuçado, então vai adorar, porque vai ter de tudo aqui no canal. Muito bem explicadinho, principalmente quem for da área. Aí vocês, inclusive, deixam um feedback. Isolda, você não tá falando legal, você tá falando bobagem por aí. Ou gostei, nunca entendi isso dessa forma, aprendi agora. Vou ficar super feliz com isso, tá bom? Então, para não esquecer, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, que é muito importante. Tem muita gente que assiste e não se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação, porque nem sempre o YouTube tá informando. E assim vocês vão saber quando eu estiver aqui no canal com vídeo novo, tá bom?
Beijos pra vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!